USS Eldridge, um nome sussurrado em tons baixos por teóricos da conspiração e entusiastas marítimos. Este navio, envolto em mistério, tem sido o centro de inúmeras teorias e debates ao longo dos anos. É um nome que se tornou sinônimo de um dos mistérios mais duradouros e desconcertantes do século XX, o Experimento Filadélfia. Este evento, alegadamente ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, continua a intrigar e fascinar. Esta não era apenas uma típica história de navio fantasma. Era uma narrativa que misturava ciência, guerra e o desconhecido. Era um conto de ciência de ponta que deu errado, de marinheiros perdidos no tempo e de um governo desesperado para manter tudo em segredo. Documentos confidenciais e relatos de testemunhas oculares apenas aumentaram o mistério. Imagine um navio, um enorme contratorpedeiro, desaparecendo no ar. Um evento tão extraordinário que desafia a lógica e a compreensão. Então, imagine-o reaparecendo quilômetros de distância num piscar de olhos. A ideia de teletransporte instantâneo é algo que parece saído de um filme de ficção científica. Este é o cerne do Experimento Filadélfia, uma lenda que cativa o público há décadas. A história tem sido contada e recontada cada vez com novos detalhes e teorias. Teria sido uma tentativa genuína de dobrar as leis da física? Ou talvez uma experiência militar secreta que deu errado? Ou seria uma invenção, uma história de fantasma nascida no nevoeiro da guerra? A confusão e o caos da guerra muitas vezes dão origem a lendas e mitos. A história, como todos os bons mistérios, é uma teia emaranhada de especulação, relatos de testemunhas oculares e negativas oficiais. Cada nova peça de informação parece apenas complicar ainda mais o enigma. É uma história que nos leva dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial até as fronteiras da física teórica, deixando-nos abraços com a pergunta: e se for verdade? A possibilidade de que algo tão extraordinário possa ter realmente acontecido é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no enigma do Experimento Filadélfia, explorando o contexto histórico, os supostos eventos e o debate duradouro que continua a girar em torno dele. Vamos examinar cada detalhe e tentar separar fato de ficção. Examinaremos a plausibilidade científica, a credibilidade dos relatos de testemunhas e as motivações para uma possível cobertura do governo. Será que a ciência pode realmente explicar o que aconteceu? Segure-se firme, porque estamos prestes a viajar ao coração de um mistério que intriga o mundo há gerações. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções e o levará a questionar o que é realmente possível. Era o ano de 1943. A Segunda Guerra Mundial assolava o mundo. A Marinha dos Estados Unidos, travando uma batalha mortal pelo controle dos mares, buscava qualquer vantagem contra as potências do eixo. Em estaleiros e laboratórios secretos, cientistas trabalhavam incansavelmente, impulsionados pela urgência da inovação em tempos de guerra. A corrida era para desenvolver novas tecnologias, criar armas que pudessem mudar o rumo da guerra. Foi nesse cenário de conflito global e avanço tecnológico que o Experimento Filadélfia teria ocorrido. A teoria diz que a Marinha dos Espais, em uma iniciativa ultra-secreta, estava experimentando uma nova tecnologia radical. O objetivo? Tornar um navio de guerra invisível, ocultando-o do radar inimigo e de torpedos. Imagine a vantagem estratégica de uma frota invisível. Navios se materializando do nada para lançar ataques surpresa. O potencial era enorme e as apostas nunca tinham sido tão altas. Era uma época de exploração científica, de desafiar os limites do possível. Mas alguns acreditam que, em sua busca pela arma definitiva, os cientistas envolvidos no Experimento Filadélfia se depararam com algo muito mais perigoso e imprevisível. Eles, sem querer, abriram uma porta para um reino além da compreensão humana, um reino de espaço-tempo distorcido e consequências inimagináveis. No centro desse enigma está o USS Eldridge,
um contratorpedeiro de escolta da classe Cannon, lançado em 1943. Este navio, aparentemente comum, logo se tornaria o epicentro de um dos maiores mistérios navais da história. Aparentemente, parecia mais um navio de guerra se juntando à luta, navegando com a frota militar em missões de rotina. Mas, de acordo com a lenda do experimento Filadélfia, o Eldridge foi escolhido para um destino muito mais estranho do que qualquer batalha no mar. Um destino envolto em mistério e teorias da conspiração. Imagine a cena. É uma manhã de nevoeiro no estaleiro naval da Filadélfia. A névoa densa cria uma atmosfera de suspense e antecipação. O Eldridge, equipado com geradores enormes e bobinas estranhas, está envolto em segredo. A tripulação, ciente de que algo extraordinário está prestes a acontecer, aguarda em silêncio. O ar crepita com expectativa e talvez uma pitada de medo. A tensão é palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. A ordem é dada, a chave é virada e os geradores ganham vida. Então, o impossível acontece. O que era apenas uma teoria começa a se materializar diante dos olhos incrédulos da tripulação. O Eldridge, banhado por uma luz verde misteriosa, começa a tremeluzir e distorcer. A estrutura do navio parece se desintegrar e se reformar em um ciclo contínuo. O ar ao seu redor crepita e estala, como se estivesse vivo com energia. A tensão aumenta a cada segundo. Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, o navio começa a desaparecer de vista. A tripulação observa, atônita, enquanto o Eldridge se torna cada vez mais translúcido. Então, num clarão de luz e uma onda de energia, ele desaparece por completo. O navio, que estava ali momentos antes, agora é apenas uma memória. O Eldridge, de acordo com o relato mais difundido, havia se tornado invisível. Um feito que desafiava todas as leis conhecidas da física, não apenas oculto do radar, mas completamente desaparecido de vista. Um mistério que deixaria muitos perplexos por décadas. Alguns relatos afirmam que o navio não desapareceu simplesmente, mas foi teletransportado para outro local, talvez a centenas de quilômetros de distância, desafiando a lógica e a ciência, apenas para reaparecer na Filadélfia momentos depois. Um retorno tão misterioso quanto seu desaparecimento, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Vozes do além. Histórias de teletransporte e metal retorcido. Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais perturbadores e controversos da história naval. A história do experimento Filadélfia não estaria completa sem os relatos assustadores das supostas testemunhas. Esses relatos são tão intrigantes quanto o próprio experimento. Não eram apenas observadores casuais, mas marinheiros, comerciantes e até mesmo pessoal da guarda costeira, que afirmavam ter visto o impossível acontecer diante de seus olhos. Eles estavam lá, vivendo o momento, e suas descrições são vívidas e detalhadas. Suas histórias, passadas de geração em geração, pintam um quadro perturbador das consequências do experimento. Cada relato adiciona uma camada de mistério e horror ao que já é uma história incrivelmente estranha. Um dos relatos mais convincentes vem de Carl Meredith Allen, um marinheiro mercante que afirmou ter testemunhado o evento de seu próprio navio. Allen não era um homem comum. Ele era conhecido por sua atenção aos detalhes e sua memória afiada. Allen descreveu ter visto o Eldridge envolto em uma névoa esverdeada antes de desaparecer completamente. A visão era tão surreal que parecia saída de um pesadelo. Mais tarde, ele escreveu cartas para um astrônomo proeminente, detalhando sua experiência e insinuando um acobertamento do governo. Essas cartas se tornaram peças-chave na investigação do que realmente aconteceu. Outras supostas testemunhas, incluindo marinheiros que alegavam ter estado a bordo do Eldridge, relataram efeitos colaterais horríveis. Suas histórias são cheias de dor e sofrimento, pintando um quadro sombrio do que eles passaram. Eles falaram de homens fundidos às anteparas de metal, enlouquecidos pela experiência, e outros que desapareceram completamente para nunca mais serem vistos.
Essas descrições são tão vívidas que é difícil descartá-las como meras invenções. Alguns até sussurravam sobre marinheiros presos entre dimensões, suas formas piscando dentro e fora da existência. A ideia de estar preso entre realidades é aterrorizante e desafia nossa compreensão do mundo. Esses relatos, embora frequentemente fragmentados e contraditórios, compartilham um fio condutor do bizarro e do aterrorizante. Cada história adiciona uma peça ao quebra-cabeça, mas também levanta mais perguntas do que respostas. Seriam esses os delírios de homens enlouquecidos pelo trauma, ou um vislumbre de uma verdade horrível que o governo estava desesperado para esconder? A linha entre realidade e ficção se torna cada vez mais tênue à medida que exploramos esses relatos. Cicatrizes e silêncio. O resultado e a negação do governo. As consequências do experimento. Filadélfia, segundo a história, foram tão envoltas em segredo quanto o próprio experimento. O USS Eldridge, antes um símbolo do poder naval americano, agora carregava um segredo obscuro e perigoso. O navio e os homens que nele serviram foram mudados para sempre. Se os relatos forem verdadeiros, os marinheiros que sobreviveram ao experimento voltaram profundamente afetados. Alguns estavam fisicamente marcados, enquanto outros sofriam de graves traumas mentais, atormentados por alucinações e crises de desorientação inexplicáveis. A tripulação, antes orgulhosa, era agora um fardo. Suas experiências horríveis demais, inacreditáveis demais para serem compartilhadas. O governo, de acordo com teóricos da conspiração, reagiu de forma rápida e decisiva. O experimento Filadélfia, se realmente aconteceu, foi imediatamente classificado, enterrado sob camadas de burocracia e negação. Os marinheiros foram obrigados a jurar segredo, suas histórias descartadas como alucinações ou invenções. O próprio USS Eldridge se tornou um navio fantasma. Foi rapidamente desativado, seus registros misteriosamente incompletos. Teria sido esta uma tentativa desesperada de apagar todas as evidências do experimento e suas consequências desastrosas? Ou foi simplesmente o descarte de rotina de um navio que havia cumprido seu propósito?